Oi, gente. Bom dia, né? Então, estou gravando aqui um material de alguns problemas bem básicos, certo? Dessa parte de cinemática. São problemas bem simples, tá, gente? Problemas bem básicos mesmo. Assim, você vai encontrar alguns desses problemas, desses dois problemas que eu vou resolver aqui em livros de ensino médio. Tô resolvendo eles só a título de revisão e de introdução aí para garotada que não está muito lembrada, né? Dessa parte da cinemática, tá bom? Então vamos lá. Então o problema é um problema bem básico, bem tradicional dessa parte de cinemática, certo? Você tem dois móveis, o móvel A e o móvel B, tá certo? Eles estão eles estão se deslocando um na direção, outro na outra. O móvel A ele está se deslocando para cá, tá bom? E o móvel B está se deslocando para cá, tá bom? Então o móvel A vem para cá, certo? Se desloca nessa direção aqui e o móvel B nessa direção aqui, tá bom? Nesse primeiro exemplo, a gente tem aí um problema com aceleração nula. Ambos têm aceleração nula. Então é dada a velocidade de A e é dada a velocidade de B em módulo, que a gente sabe que a representação vetorial dela é essa daqui, né? Tá bom? Então pronto. Então o que a gente vai fazer? Qual é a pergunta clássica desse tipo de problema? A pergunta clássica é qual a posição de encontro dos dois móveis? Qual o ponto onde A e B se encontram, tá bom? Então como é que a gente resolve? A gente precisa escrever a equação de movimento para ambos os corpos. Você tem o corpo A, que é descrito por um movimento retilíneo uniforme, certo? Aí a equação que descreve o movimento dele é essa daqui, ó. Tá bom? Essa é a equação aqui. Aí você só substituir, né? A posição inicial dele é o referencial, que é zero, certo? Essa parte aqui é zero. E a velocidade dele é 10 metros por segundo. Ele está se deslocando na direção aqui do x positivo, tá bom? X positivo, né? Então, ele tem a velocidade positiva, tá bom? Pronto. Aí agora, a equação do movimento para B é semelhante, né? Você tem também o B se move, segundo o MRU. A diferença é que ele começa na posição 50 metros e ele se desloca no sentido contrário ao positivo, né? Ele se desloca no sentido negativo de x. Então daí o sinal negativo. Aí a pergunta clássica é qual, né? Qual é o ponto que eles se encontram. Então, basicamente é igualar essas duas equações, tá certo? Então vamos para outra paginazinha. E aí vamos lá, vamos igualar essas duas equações, tá bom? Então o que a gente vai fazer aí? A gente vai igualar, pegar a equação de A, que é essa equação aqui, certo? Essa equaçãozinha aqui, né? E vai igualar com a equação de B. Beleza? O que é que a gente faz? Passa tudo que tem T para um lado, o que não tem deixa no outro, e aí você encontra o tempo o instante em que eles se encontram, que é esse aqui. Agora o que é que você faz? Você pega esse instante e substitui em qualquer uma das equações. Você pode usar tanto xa quanto xb. Aí eu vou pegar, por exemplo, aqui, vou substituir primeiro xa. Então quem é a equação de xa é essa daqui, né? 10 vezes t. Então 10 vezes t. Quem é t? 50 sobre 15. Aí dá 100 sobre 3 metros, né? 33, aproximadamente 33 metros a posição, né? E agora você tem agora vamos substituir a equação de B para ver se dá certo? Vamos lá, né? A gente sabe que dá, né? Então pega a equação de B e aí a gente vai substituir, né, o T para aqui. Que é a equação de B? A equação de B é essa daqui, ó. Essa daqui. 50 menos 5T. Então 50 menos 5T. Quem é T? 15, 50 sobre 15. Sai simplificando aí, tira o mínimo e você chega exatamente no mesmo resultado, como deveria ser, né? Pronto, esse é um problema clássico aí dessa parte de movimento retilíneo uniforme. Vamos resolver outra versão desse problema. Oi, gente. Então, como eu estava falando, a gente vai resolver agora um outro problema parecido com esse, né, problema anterior, que é o problema dos dois mesmos dois corpinhos A e B, certo? Idênticos, tá? Corpo A, corpo B, nas mesmas posições. O corpo A se move para cá e o corpo B se move para cá. Mesma coisa, tá bom? Não muda absolutamente nada nessa parte. O que é que muda? As velocidades são as mesmas. Essa daqui tem velocidade 10 metros por segundo na direção de x positivo. Esse daqui tem a velocidade de 5 metros por segundo em módulo na direção de x negativo. A diferença é que agora o corpo B tem aceleração. Essa é a diferença. Então, é o mesmo problema que a gente discutiu
no começo aí. A diferença é que agora o corpo B, que se move para aqui, a esquerda aqui, né, na direção de x negativo, ele agora tem uma aceleração em módulo esse valor, tá bom? 1 metro por segundo ao quadrado, ok? Pronto, então vamos montar o que? As equações. Qual é a pergunta? A mesma. Qual é a posição de encontro? Né? Encontre, né? Quando, em que momento, né? E qual é a posição aí onde x é igual a xb, tá bom? Então, mesma coisa. Escreve a equação para A, movimento retilíneo uniforme, a mesma equação. Escreve a equação para B. Agora a equação para B vai mudar. Você tem agora o movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Então vamos colocar. Quem é a posição inicial? 50. Quem é a velocidade? Ela em módulo é 5, mas ela está indo da direção de x negativo, então ela é menos 5. Que é a aceleração? 1 metro por segundo ao quadrado. Aí, pô, coloca aqui. Então, o que é que tem que fazer? Resolver esta coisa aqui. Igualar x igual a xb. É só você igualar. Aí passa tudo que tem t para um lado, né? Organiza tudo aqui, fica essa equação do segundo grau, multiplica ela por 2, e aí você chega nessa equaçãozinha aqui, que é essa equação final aqui. Tá bom? Dessa equaçãozinha aqui. Então a gente tem que resolver esta equação para encontrar o tempo e depois daí encontrar a posição, ok? Então vamos seguir aqui para cá, né? Vamos resolver esta equação, que foi a equação que resultou aí de você promover aí o encontro xa igual a xb. Então, a gente tem que encontrar o delta, né? B2 menos 4AC, lembrando que esse menos aqui, né? Vai virar mais com esse menos aqui, então por isso que aparece um mais aqui, e aí b ao quadrado é 30 ao quadrado 900, 4 vezes 1 vezes 100 dá 400, isso dá 1.300, a raiz disso é aproximadamente 36,05, e aí os tempos são isso aqui, né? Você vai ter menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, menos b menos 30, mais ou menos a raiz de 1.300 é esse número aqui, aproximadamente, e aí a gente obviamente só vai pegar a contribuição do sinal positivo, e a gente chega que o tempo para eles se encontrarem é esse. Como é que eu acho a posição de encontro? Pega qualquer uma das equações. Eu tenho pegado as duas só para a gente, né, lembrar que as duas vão dar o mesmo resultado, óbvio, né? Então, xa é 10t, deu 30,2, e xb é igual a essa coisa que é uma equaçãozinha tipo uma parábola, né? Substituindo, você vai dar exatamente o mesmo valor. Se você comparar com o primeiro exemplo que a gente fez, aqui eles se encontram antes, como deveria ser. O corpo B está acelerado, né? Então ele vai conseguir se encontrar com o corpo A numa posição anterior a que ele se encontraria caso ele não tivesse aceleração. Faz sentido, né? Tá bom, gente? Muito obrigado aí, um abraço. Tudo de bom.